Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu, Não dá mais pra desouvir. olá, meus amores, bem-vindos E de aí? novo. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Vamos então para mais um episódio. Sim, vocês têm treinado, vocês têm vivenciado tudo que nós temos falado aqui, porque a gente vai aprofundar cada vez mais, tá bom? Pois é, Hoje, inclusive... É o momento de se aprofundar. É, né? com certeza. Inclusive, hoje nós vamos conversar sobre um tema que muitos já falaram, mas que talvez ainda não tenha sido compreendido de fato, né? Muito menos aplicado na prática. Porque se isso já estivesse acontecendo, né? Se estivesse ocorrendo essa aplicabilidade, o mundo não veria tantos conflitos, cada um consigo mesmo e nas relações. Se as coisas não ficarem aplicadas na prática mesmo, não adianta, não resolve. Não né? adianta. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre tempo e relacionamento. Ok? Então, nós temos falado muito sobre os relacionamentos e a função dos relacionamentos no tempo. E o quanto as pessoas permitem que os assuntos estejam na frente dos relacionamentos. Entendeu? E hoje nós vamos dar mais um passo nesse processo. Nesse processo dentro do qual nós caminhamos, na verdade, todo mundo junto, né? Tá todo mundo enfronhado nisso, todo mundo metido nisso, né? Como também nós temos falado muito em todos os nossos conteúdos. Muitas coisas já foram faladas sobre as relações estabelecidas no que nós chamamos de tempo e que estabelecemos como passado, presente e futuro. Mas, assim, onde é que está a última instância dessas relações? E de que forma isso se estabelece nos relacionamentos? Porque não adianta nós ficarmos falando sobre as coisas, sobre conteúdos profundos e verdadeiros, né, importantes, se nós não encontrarmos a real aplicação na prática dos nossos relacionamentos. Ok, então vamos caminhar um pouco mais hoje no chamado tempo. Esse negócio que todo mundo fala, tempo, mas o que é o tempo, né? No chamado tempo, usando essa instância ilusória do tempo como uma ferramenta útil para o nosso contato com a realidade que se mantém intacta muito além do tempo e do espaço. Quando nos encontramos com alguém, nós geramos assuntos, né? Geramos assuntos como nós falamos, inclusive, no último programa A Verdade Está No Ar e em vários outros conteúdos. Mas, afinal, o que são esses assuntos e como surgem? Como eles surgem, os assuntos? Onde é que eles nasceram, né? De onde eles foram trazidos? Tipo, onde é que eles ficam enquanto nós falamos sobre eles? Quando você está falando dos assuntos, onde é que eles estão? Qual o endereço deles? O que está acontecendo? Sobre o que está falando? Onde ficam os donos dos assuntos enquanto expressam as suas interpretações e as suas considerações sobre esses assuntos? Então, a gente precisa entender o que é assunto, né? E qual é a natureza desses assuntos? Qual é a natureza desses assuntos? Como que esses assuntos penetram em nossa mente e como que conseguiram tanto espaço em nossos relacionamentos? Por que eles se tornaram mais importantes, né? Eles tomaram tanto espaço nos nossos relacionamentos ao ponto de se tornarem aparentemente mais importantes do que os próprios relacionamentos. É estranho isso, é muito estranho. Se as pessoas olharem mesmo para isso, elas vão ver que é muito estranho. Qual é a relação entre tempo, assunto e relacionamento? Então, nós somos seres criadores. E isso é natural em nós. Há em nós sempre um impulso criativo que nos chama para expandir o que de alguma forma se torna o alvo da nossa mente. Quando a gente está focado em alguma coisa, nós temos um impulso criativo de criar a partir daquilo que a gente está focando. Porém, tem um detalhe: criar é algo que somente faz sentido ou somente é possível ocorrer a partir da realidade. Se estamos focando na realidade, ok. Então, essa condição criadora somente entra em atividade quando acionada pela nossa mente. Porém, se a nossa mente se perde em imaginações, o que acontece? Não acontece nada. Nada acontece de fato. Mesmo que essa imaginação contenha algumas estratégias de se parecer real, sabe? Mas não acontece nada.
Então quer dizer que a mente focada na realidade expande a realidade, criando mais realidade. Isso. A mente focada em pensamentos ilusórios ou ideias ilusórias só replica ilusões, multiplicando essas ilusões e diferenciando-as como se fossem novas e inéditas criações. Isso é uma confusão que acontece. Sim, as pessoas falam, nossa, criei um negócio novo, sabe assim? Né? Sendo essa condição de inventividade e as suas adjacências, né? Tudo que envolve inventividade, confundida com criação ou criatividade. A criatividade, ela vem da realidade. Não é a condição de inventar, não significa criar. Essa condição ilude a mente, que mesmo não estando plenamente consciente disso, sacrifica a sua condição criativa, você deixa de lado a sua condição criativa para focar em pensamentos impossíveis, que ficam gerando ilusões. São ideias que se transformam em imagens, se fazendo parecer reais e gerando assuntos que, nascidos na falta de realidade, trazem consigo a sensação de falta. Olha, parece meio complicado. Não, mas acho que deu para entender, tá? Isso é... Mas o que é um assunto? Como os assuntos surgem? Para surgir um assunto, você tem que deixar a sua condição criativa de lado para começar a focar em ideias ilusórias, ideias impossíveis, pensamentos impossíveis, que geram imagens. E essas imagens se fazem parecer reais e geram assuntos. Só que esses assuntos nasceram na falta de realidade. Porque você deixou a sua condição criativa para trás e, portanto, você tirou o foco da realidade. E nascidos na falta de realidade são ideias que trazem consigo a sensação de falta, claro. Isso, exatamente. Então, essas imagens e esses assuntos, eles não têm consistência para se manter, por não serem reais. Tanto as imagens quanto os assuntos que fizeram as imagens aparecer. E por isso, eles passam. Essas imagens passam, os assuntos passam. Né? E passando, viram algo que passou e que nós chamamos de passado. Deu para entender? Isso é o passado. Assuntos, imagens que foram feitas a partir de irrealidades que não conseguiram se manter por não serem reais. Passaram e nós chamamos de passado. E sendo tudo isso entretenimentos para a mente, eles geram uma sensação de infidelidade para com a realidade. A realidade que fica esquecida por falta de foco. A mente fica distraída com esses entretenimentos e a realidade fica esquecida. Se nós nos identificamos com aquilo que inventamos e nós nos colocamos como parte desse filme, esse filme carregado de ideias de falta e ideias de infidelidade com a nossa realidade, e se a gente se apega a esses pensamentos ou essas ideias e a gente fica retroalimentando essas ideias e esses projetos dentro dessas imagens que a gente fica construindo o tempo todo, mesmo ao custo da sensação de desconforto, um desconforto que a gente chama de culpa por estar dentro desse processo, se esquecendo de nós mesmos. Então, a gente fica repetindo isso, fica trazendo de volta sempre uma ideia, sempre carregada com esse desconforto. E a gente fica se afastando com isso da nossa realidade, a realidade da vida e a realidade da existência. E aí fica nessa sensação de falta de realidade, falta de existência e culpa. Ok? Deu para entender? Parece confuso, mas é muito importante que isso fique entendido para a gente poder falar de tempo e relacionamento. Assim, em cada momento de nossos relacionamentos, nós evitamos o contato com o que está acontecendo, que nós chamamos de agora ou de presente, pois nós colocamos essas ideias passadas como os construtores de um cenário que parece ser o momento. Você constrói o cenário e ele parece ser o agora, mas não é. Foi algo que você colocou na frente do presente. Né? Parece ser um momento, mas está sendo visto por olhos que estão olhando para a mente presa em pensamentos passados. Você está com a mente presa em pensamentos passados e por isso você não está vendo o agora. E assim, nossos relacionamentos ficam escondidos. Usamos cada momento com cada representante da vida que está em nossa frente como se fossem réplicas de pensamentos passados, aprisionando a nossa percepção e nos impedindo de ver a vida que se expressa em nossa frente.
e que traz consigo a lembrança do que somos e do quanto nós amamos a vida. Nossa. Ao invés de você entrar em contato com essa vida e se lembrar do quanto nós amamos a vida, a gente pega essas imagens do passado e coloca na frente dos representantes da vida que estão diante de nós. E é tão bonito isso, a gente parar de fazer isso e olhar para a vida que está em cada representante da vida que está na nossa frente. É porque quando você coloca esses pensamentos passados diante dessa pessoa, né? Isso nos impede de encontrar alguém que esteja em nossa frente tentando o relacionamento. Mas elas acabam se tornando invisíveis aos nossos olhos que estão focados no passado. Os olhos focados no passado não veem esse alguém, essa vida que está diante de nós tentando um relacionamento. Esse alguém se torna invisível aos nossos olhos que estão focados nas imagens passadas, nas ideias passadas. E é isso que traz a culpa, né? Isso, esse passado que traz consigo a culpa da autotraição e que anula o presente e projeta o futuro com os mesmos desconfortos e as mesmas autopenalizações, garantindo a continuidade de um personagem culpado que substitui aquilo que somos e faz isso com a nossa autorização. E faz isso com a nossa autorização, porque é a gente que está no comando disso. E aí, isso impede também que vejamos a vida que está em nossa frente, nos lembrando da nossa própria vida, que é a mesma, e que por ser a criação de Deus, traz consigo a mesma santidade. Santidade é a ausência de culpa. Quando você entra em contato com essa vida que está diante de nós, a gente se lembra da gente. A gente se lembra da gente, é a mesma vida. É a mesma vida. Você olha para a pessoa que está na tua frente, você olha para a vida que está nela, é a mesma vida que está na gente, entendeu? E é uma vida absolutamente santa. Sim. Sem culpa. Sim, é uma vida que foi criada por Deus, carrega consigo toda a santidade que Deus lhe deu. Inclusive, para quem ainda não sabe, a cada 15 dias, nós temos uma atividade que se chama Cineaula, e ela acontece através do Zoom, né? Você tem que fazer uma inscrição, a gente faz uma reunião, aí a gente assiste um filme juntos e depois comenta o filme. E na última cineaula, que foi, né, no último domingo, nós assistimos um filme chamado O Professor Polvo. O Meu Professor Polvo, né? Mas esse é o nome em inglês, acho que o nome em português é Professor Polvo. Ah, tá. Esse filme é sensacional, até a gente tá falando aqui no podcast, porque é um filme que é um documentário que vale muito assistir, que mostra tudo isso que nós estamos falando agora. Que quando eu fiquei até emocionada agora de lembrar, você pode ver a vida está em todos os seres. E quando você encontra a vida, você se lembra da sua própria vida. E o amor que há em todos vem à tona. Então esse é um filme muito legal para você assistir a construção de um relacionamento e a lembrança da vida através do relacionamento. Então, quando a gente coloca esse passado, você não vai ver a vida que está diante de você. E a correção dessa postura e a permissão para nos relacionarmos com a vida que nos une em uma só existência com todo e com Deus, essa é a nossa função no mundo. Sim. A correção dessa postura, de parar de colocar o passado, ideias ilusórias na frente da vida que está diante de você. Quando você corrige isso, você entra em contato com essa existência una, né, que nos une e que nos une a Deus. E que está sempre presente na nossa frente. Essa é a nossa função no mundo. Isso. O presente é aquilo que está acontecendo, a vida que está ali é a nossa maior oportunidade de ter contato com a eternidade da vida. É quando a gente olha a vida que está na nossa frente naquela hora, naquele instante, e a gente entra em contato com a vida. Entrando em contato com essa vida, você vai degustar a vida que é eterna. Você vai ter uma degustação da eternidade, da sua existência e da existência de todos. Sim, todo instante com a vida, que a gente chama de instante santo, é uma degustação da sensação de eternidade que é o natural da nossa vida, né? E a gente tem praticado isso bastante em conjunto nas nossas meditações, por exemplo. Outra atividade que você pode participar são as meditações que acontecem aos sábados, às 10h30 da manhã. A cineaula é no domingo,
às 7h30 da noite. E essas meditações têm trazido a prática, né? Têm trazido momentos incríveis de vivências práticas com esse exercício, que é a única forma de fazer com que os relacionamentos cumpram o seu papel nas experiências desse mundo. Sim. Nós, na última meditação e no último programa, a verdade está no ar, e depois a gente fez isso na meditação também, a gente ensinou um exercício para que isso seja praticado facilmente nos relacionamentos. O exercício é o seguinte: diante de qualquer pessoa que esteja diante de você, né? Quando você estiver perto de alguém que esteja ali na tua frente, pense o seguinte. Pensa, você não precisa falar, mas você precisa pensar Isso. e sentir. Pense o seguinte: antes de mais nada, obrigado porque você existe. Antes de mais nada, obrigado porque você existe. É muito importante que a frase seja exatamente essa. Obrigado porque você existe. Você está olhando para a pessoa, vendo a vida que está nela, ali está olhando para ela e você pensa: antes de mais nada, obrigado porque você existe. Pense nisso e se inspire para ter uma vivência com toda a santidade que é natural em nós, que é natural em todos os nossos irmãos, que fazem conosco essa jornada de retorno à nossa vida, à nossa realidade. A nossa divina condição natural de existir, né? Isso. Existir na paz da eternidade criada por Deus. Ok, meus amores. Então mantenham isso em mente. Qualquer pessoa, que seja um instante que você esteja com essa pessoa, você terá em sua mente a frase: antes de mais nada, obrigado porque você existe. Okay? Tá bom? E a vocês, obrigado. Obrigado porque vocês existem. Então, treinem aí durante a semana. Não percam essas oportunidades diante de qualquer ser vivo que está na tua frente. Tá bom? E a gente se vê por aí, Sim. nas lives diárias, Sim. às 5 da tarde, no Instagram, tá bom? E até o próximo episódio. Beijos, meus amores beijo queridos. no coração. Tchau.